Ai, meu Deus. Tô cansado, hein? Tô cansado. Ai, ai. Papai Noel tá chegando, o serviço tá difícil. É pressão pra todo lado, né? Eu tô tentando ficar no meu cantinho aqui. Tô tentando tomar meu cafezinho da manhã às sextas-feiras, né? E assim, vocês que estão no meu canal, eu só faço alguma. Sabem disso. Eu só faço alguma crítica quando é algo muito relevante. Quando eu critiquei Campinas, na realidade, eu estava mandando um recado para aquela multidão de pessoas feridas, desprezadas, né? E que acreditavam no ancião. Tem muita gente que sai da congregação não porque foi liberta. Ele se afasta porque ficou magoado e está esperando o bilu-bilu. Aí eles mandam os missionários jovens, né? Pegar esses que querem bilu-bilu, faz bilu-bilu de violão, o cara volta. Ele não está liberto, não é que ele parou de congregar que ele está liberto. Tem pessoas que saem da congregação para destilar ódio? Sim, tem. Tem gente que tem ódio no coração. E ele quer briga. E aí ele atira para todo lado. Ele atira contra o ancião, atira contra o povo, atira contra outros críticos, ele atira contra reformistas, ele atira contra quem vier. Atira em cristãos que pensam na Bíblia de forma diferente. E vai atirando, entendeu? E tem aqueles que têm, né, um foco. Né? É claro que desde 2001 eu critiquei muitos anciãos. Até aqui tenho me mantido irrepreensível. A ação que eu tomei, não houve nenhuma imposição de nenhuma espécie, embora fui acusado, não houve retratação, mas fui acusado de maneira falsa, né, falsa acusação, em nome de Jesus, claro, que eu me vendi para a igreja, né, que eu estava proibido, que o meu fim chegou, que eu não tinha mais liberdade para pregar e que eu me vendi, né, que atentou contra a minha ilibada reputação como advogado. Jamais poderia fazer um acordo ou me vender por algo. Agora, acordo é uma coisa, né? No acordo não há confissão. Eu faço um acordo, não existe a confissão de nada. No meu caso, o acordo qual era? Manter a ética, manter o respeito, como sempre todos nós mantivemos. Existem alguns erros, a gente tem que corrigir. Eu já errei bastante, outros erraram. Eu acho que a gente, na medida que a gente vai errando, a gente vai melhorando, né? Então, por isso que eu estou falando tudo isso, para não haver uma confusão de valores, e queria dirigir esse meu santo áudio a uma pessoa bastante específica, porque não seria justo pegar essa minha crítica e tacar genérico. Geralmente, para mim, ministério e Jansen é tudo farinha de um saco só, né? Naquilo que eles são iguais doutrinariamente como ministros, para mim é tudo igual, bonzinhos e ruins. Um é parceiro e cúmplice do outro, né? Agora, quando alguém fala por si só, né, a gente também tem que ser honesto e focar naquela pessoa, né? É o que eu vou tentar fazer aqui agora, em relação ao respeitabilíssimo senhor ancião. Deixa eu ver aqui, é que chegou tanta coisa para mim, eu tô tentando aqui me achar. Então, dizem que é um ancião capa preta, né? É, ancião capa preta, nós aqui, gente, bom, é um termo que eu usei em 2001. Eu usei esse termo em 2001, ancião capa preta. Ancião capa preta é aquele que é do conselho, é dos mais velhos, é aquele que ordena anciães, é o manda-chuva e que está acima da própria lei. Eles dão as leis e eles mesmos quebram as leis sem ser punidos. E eles são os capa preta, eles são os juízes da vida de pessoas que eles não conhecem. Muitas vezes um ancião dá uma palavra final de um caso, de uma pessoa de uma outra região que estão com um problema, mas ele mesmo, ele não conhece nem a pessoa. Ele só ouve falar. Ouve a versão do ancião amigo, né, do ancião que ele mesmo elegeu, e aí dá a sentença sem conhecer as pessoas, né? E nesse caso, me fala que ancião, então pegou essa moda de falar ancião capa preta, que é o quê? É aquele ancião juiz. O capa preta aqui não é outra coisa a não ser o juiz. Eu entendo que os anciões juízes são os que estão lá no topo, né, no topo de carreira, que são os soberanos. O ancião boneco, o ancião até 20 anos, 20, 30 anos, ele é um boneco. Ele não é soberano. Ele não tem a palavra final. Ele é soberano em relação ao povo medíocre, né? Povo que não tem poder de nada. Povo bajulador, coleteiro, entendeu? Nesses eles têm poder. Mas no ministério eles são bananas. Entendeu? Eles são obedientes. Eles veneram os mais velhos. E o capa preta, entendeu? É o ancião juiz, soberano de verdade. Esse irmão, Carlos Franco, é um ancião juiz.
E digo mais, não é só um ancião juiz. Eu falo capa preta nesse sentido. Capa preta no sentido eclesiástico, como juiz, né, soberano no Ministério do Paraná, por ser ancião que ordena anciões mais novos. Na realidade, isso é um prestígio dentro da congregação. Então, dirijo-me a minha palavra ao senhor, respeitável presbítero, né, de último grau, soberano no Paraná, a qual está lotado no fórum, né, na igreja do Tribunal de Arapongas, né? E o irmão não, vou falar o senhor. Eu sei que para você, pelo que você falou na palavra, eu não sou teu irmão. Então eu vou te respeitar. Você falou na palavra de segunda-feira, agora lá em Portão, Curitiba, você falou que Deus mandou você dar um recado lá para a Irmandade, né? Eu de vez em quando vou ter que dar um pause aqui, que é muita informação e eu preciso pegar certinho para não ser injusto com o senhor. Ele disse que a Irmandade pode viajar, né? Pode viajar, pode gastar seu dinheiro, ter chácara, casa de praia, tudo, né? Mas em primeiro lugar, tem que estar na casa de Deus. Em primeiro lugar, as coisas de Deus e depois os bens materiais, né? O irmão falou isso, ok? O irmão quer dizer então que Deus está em primeiro lugar, né? A questão que eu já fiz esse vídeo sobre isso no primeiro canal, né? Que foi derrubado, que quando você fala que Deus, eu discordo do irmão nesse sentido, que Deus é colocar Deus em primeiro lugar, significa colocar a CCB em primeiro lugar. Porque eu posso colocar Deus em primeiro lugar na minha vida, nas minhas obras, nas minhas atitudes. Não indo na congregação. Mas vocês vinculam colocar Deus em primeiro lugar, colocando todas as atribuições em relação a CCB, cultos e coletança, né? Como se estivesse colocando Deus em primeiro lugar. Vocês sabem que isso não é verdade. Vocês sabem que isso não é verdade. Né? O novo presidente de ancião lá, né, pelo menos para mim, né, que é o teólogo lá, o irmão Luiz lá do Brás, ele sabe que não é isso, porque ele é um teólogo, ele sabe que servia a Jesus, não tem nada com denominação. Ele mesmo já falou isso, que não é a denominação que salva. Se não é a denominação que salva, então colocar Deus em primeiro lugar não é ir na CCB. Né? Então, nesse sentido, rechaço a sua afirmação, respeitosa e calorosamente, tá? Mas eu fiquei um pouquinho só, mas bem pouquinho, viu, senhor ancião? Que você diz que tem gente distorcendo os fatos, falando mal da congregação, destilando ódio, né, na Irmandade, né, contra o ministério e contra a igreja, e que isso da internet não faz parte de Deus, né, e sim de Satanás, que nós somos servos de Satanás, né. Ficou uma dúvida assim, se nós somos o próprio Satanás. O Satanás eu não sou, né, porque eu tenho só 40, eu só tenho 53 anos de idade. Esse Satanás que vocês falam tem a eternidade, ele não morre, né? Vocês acreditam nisso, né? Desde o tempo do começo do mundo, para vocês esse ser comeu da árvore da vida porque não foi colocado para fora do jardim do Éden. Por isso você talvez alguns me chamam de Satanás e outros críticos também. Estou falando por mim para não vincular responsabilidade sobre os demais, que por certo convenientemente saberão se falarão ou não sobre isso. Mas por uma questão de respeito aos outros críticos, quero falar em meu nome para não comprometê-los. Muitos pensam diferente do que eu. Mas para vocês, nessa história que vocês colocam para o povo de Adão e Eva no Jardim do Éden, que nem Jesus falou nada sobre isso, né? Vocês colocam que Adão e Eva foi expulso do paraíso, colocou um anjo lá, o famoso anjo de fogo, né, que não deixa desviado da CCB entrar, né? Para que o homem não entrasse no jardim e comesse da árvore da vida eterna. Por certo, a serpente, né, que era o que vocês chamam de diabo, ficou lá, porque não se diz que colocou para fora, né? Vai ver que ela ficou lá, comeu da árvore da vida, né? Ela ficou lá dentro, que seria injusto, e por isso que ela não morre, porque ela não morre, no tempo bíblico não morre. Passou 2.000 anos, 4.000 anos do Velho Testamento na cabeça de vocês, 2.000 anos agora, 2.000 anos agora, e o diabo continua vivo, ou seja, ele comeu da árvore da vida eterna, não é verdade? Não é morte eterna, não, é árvore. Ele conversa com pessoas vivas. Então, esse é o Satanás para você. Esse não sou eu. Eu só tenho 53 anos de idade. Tá? Então, por certo, talvez o senhor quis me chamar de servo de Satanás. Por quê? Porque nós estamos distorcendo e colocando ódio, né? Então, no meu caso, quer dizer para o senhor que eu não estou colocando ódio e rancor, raiva no povo,
né, nesses 23 anos, desde 21 de fevereiro de 2001, às 18h30. Foi minha primeira pregação. Eu generalizei o ministério de ancião como príncipes de Satanás. Eu não chamei de pessoas desonestas, de cambalacheiros, de porco. Eu nunca usei esses adjetivos. Né? Eu falei príncipe de Satanás, por quê? Porque vocês trabalham para o mal. Isso eu falei. Eu generalizei. Para mim, bons são cúmplices dos ruins e os ruins são carrasco dos bons. Então, vocês são todos farinha do mesmo saco, da maneira eclesiástica, no sentido eclesiástico. Quando você fala que não é para a Irmandade dar crédito para esses que são Satanás, você usou na Bíblia. Deixa eu ver aqui, mandaram a foto da Bíblia. Estou vendo a tua foto aqui, inclusive, um senhor muito distinto, por sinal, né? É um senhor que a gente vê que tem. Dizem que o senhor tem uma voz muito bonita, que as pessoas se impressionam muito, inclusive, né? Uma voz de apóstolo, que nem o irmão Paulinho Jardim Paulista, né? Os discípulos, aqui até a confissão de Pedro, Mateus 17, Mateus 16, lá no verso 23, Jesus voltando-se disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas de Deus. Então você pegou esse verso aqui para atacar quem critica a congregação, como se a gente não entendesse as coisas de Deus, ou seja, coisas de Deus é CCB. Vocês estão alucinados nessa vibe, né? Eu sei que o irmão é uma pessoa moderna, atualizada, né? Usa a internet, usa o WhatsApp. O irmão também acessa a internet. E por certo, o irmão também faz aquilo que manda não fazer, né? Como as regras e as leis da igreja diz que não é para assistir canal crítico. Se o irmão sabe que a gente coloca o povo contra e o que a gente fala é mentira, é porque vocês assistem. Então vocês quebraram a regra. A regra é só para o povo. E outra coisa, vocês fizeram tópicos de ensinamento, né, dizendo que não podia pegar a palavra de Deus, né, no púlpito para atacar ninguém. Vocês estão atacando um grupo de pessoas que estão criticando a doutrina. Pessoas que saíram com a reputação limpa dentro da igreja. E eu saí da congregação com a reputação limpa dentro dos ditames de vocês. Saí com liberdade de músico, ainda estava casado no primeiro casamento. Eu saí porque eu quis, eu tive liberdade para continuar tocando. Eu saí com liberdade. Então eu não sou porco, eu sou crítico. Mas tudo bem, vou aceitar. De vocês ser chamado de porco, para mim é um elogio. Tá? Então você usou essa para trás de mim, Satanás, que me serve de santo, como se a gente estivesse causando escândalo na CCB. Houve uma distorção, uma falácia. E assim, você vê que você teve que pedir para as pessoas levantar a cabeça da glória, né? Porque a maioria estava quieto. Você percebeu isso? As informações que chegam aqui que Portão está um fracasso, né? Sábado é um curso, é um culto vazio. Dia de semana só vai idoso. Alguns domingos a gente mais porque, né? É mais perto. Antigamente era uma igreja turismo. Quando vocês gastaram multimilhões. Eu não sei se foi 40 ou 50 milhões aí. Por causa da vaidade em relação ao Brás. E vocês sabem disso. O tempo de glória do Portão passou, né? Os batismos estão minguados, os cultos estão vazios. De vez vocês se preocuparem com as pessoas que vocês colocaram para fora da igreja, como o irmão cortou uma parente de primeiro grau ali, de relacionamento de primeiro grau, cortou a liberdade dela, que eu sei tudo que acontece aí, viu, irmão? Eu sei tudo que acontece aí. Sei tudo que acontece aí. E se o irmão cortou a liberdade de uma parente sua, na verdade, ligada à sua família, então, por certo, não deve ter cortado. Por certo, muitas pessoas. Muitos anciãos cortaram a liberdade sendo submissos ao irmão, ao senhor. Então, vocês têm um histórico de corte de liberdades fenomenal. Agora, eu digo sim em relação ao senhor, porque o senhor é um ancião arcanjo. Vocês são os anjos da igreja e os arcanjos, os bispos, né? Eu te considero um bispo da congregação, porque você preside sobre os outros anciãos. E tenho certeza que com merecimento, porque acata as decisões da igreja. Mas você acabou o culto 9h30. E você falou 9h30 lá no púlpito, né? Porque o pessoal estava gravando, viu? O pessoal estava gravando e você falou 9h30. Na reunião de geral de ensinamentos, pode botar na minha conta. Eu acabei 9h30 e o que Deus mandou trazer aqui, o recado aqui, eu vou trazer e não vou levar de volta para Pongas. Então você quebrou o que o Espírito Santo revelou para vocês, que o culto é até as 9. Então, o Espírito Santo revela até as 9. Quando um cooperador ou um ancião, né, boneco, passa do horário, vocês sentam, advertem e faz passar humilhação nas reuniões gerais de ancião. E quando é vocês quebram e ainda tem
audácia, o desrespeito com a Irmandade, né, de dizer, eu quebrei o ensinamento, mas põe na minha conta que eu resolvo. Engraçado, né? Queria ver se fosse um homem, uma mulher da igreja falar isso. Eu desobedeci o tópico, mas pode me chamar reunião de ancião, que eu tenho costa quente lá, eu quebro o mandamento, mas eu me acerto, eu tenho cacife para isso. Isso é muita arrogância da tua parte. Você pode ser um homem idôneo, tenho certeza que é, senão, né? Não estaria tanto tempo no ministério, por certo, ter um testemunho exemplar de conduta, de bom homem, de bom cidadão. Essa crítica atinge ao teu ministério, tá? Ao teu episcopado. No teu episcopado, achei que você foi bastante arrogante. No teu episcopado, deixando bem claro que se você pegar esse vídeo e me processar, eu vou mostrar isso para o juiz, tá bom? Eu estou atacando, combatendo o teu ministério eclesiástico. E isso daí, o ministério eclesiástico, não tem peso à idade. Pode ter 20 anos de idade, pode ter 200 anos de idade. Não tem lei de idoso na crítica de caráter eclesiástico. O que olha é a conduta do ministro. É a atitude do ministro. E não a idade do ministro. Porque é de caráter eclesiástico. Eu estou dizendo que eu te achei bastante desrespeitoso dizer que você estava quebrando. Você sabia que estava quebrando a regra. Que vocês, como anciãos mais velhos, colocaram para punir anciões mais novos e cooperadores. Para punir outras pessoas. E você falar na frente de uma irmandade que está de saco cheio de falsas profecias. Falar que põe na minha conta que eu sei que está errado. Se alguém reclamar, manda falar comigo. Quer dizer que você está acima das próprias leis da igreja que você estabeleceu com os teus conservos. Isso se chama arrogância, prepotência eclesiástica, tá? Como bispo, te considero arrogante. Como bispo. Agora, minha residência te recebe de portas abertas e faço um café, compro um bolo de fubá, e trato com respeito, reverência. Meu escritório de advocacia recebe o irmão, o senhor, e trato de irmão por educação. Você me considera servo de Satanás. Eu te considero um filho de Deus. Por quê? Porque você crê em Jesus. Eu acho que você é arrogante, mas cristão, a natureza do cristão, puxa só de ser arrogante mesmo, né? Ele acha que vai para o céu e os budistas, os ateus não valem nada para Deus. Essa é a essência do cristianismo de Constantino hoje que vocês seguem, que é o cristianismo templário. Onde vocês são nicolaítas. Vocês têm um poder especial. Todos são iguais, só que vocês têm poder sobre nós e nós não. Assim, muito arrogante da tua parte. Outra coisa que eu achei desonesto na acepção eclesiástica da palavra é você falar que eu tô colocando, tô colocando o ministério, o povo contra vocês. Não, não é eu que tô colocando o povo contra vocês. O povo não é marionete, meu amigo. O povo tem opinião própria. Quem está ficando contra vocês é quem veio ouvir a crítica de diversas vertentes, de diversas fontes, de diversas formas, ouviu a crítica, observou vocês e percebeu que vocês não respondem às questões. Tá? Se eu sou servo de Satanás e você é servo de Deus, age como uns filhos de Deus, age com a verdade. Não seja como servo de Satanás. Eu estou mentindo? Eu estou chamando vocês de ministério de nepotista? Vocês não são nepotista? Mais da metade do ministério é tudo parentes e amigos. Não sou? Então apresenta para a Irmandade. Olha, os porcos, né? Porque aqui em São Paulo nós somos porcos. Para vocês, para nós, somos servos de Satanás, né? Embora que eu me tornei advogado do Paraná. O pessoal do Paraná é muito gente boa. Eu me chamava de piá, de piazão, né? Então, se nós somos servos de Satanás, seja você um servo de Deus. Aí, quantas coisas vocês pregaram aí no Paraná, que hoje a gente vê que era mentira. Quer ver uma mentira que vocês pregaram, você e teus conservos? Que televisão nos anos 80, quem tinha televisão não podia ir para o ministério. Lá no site do irmão Itamar Coutinho, historiador, na publicação de ontem ou de hoje, tá a foto do Luigi Franciscon sentado num sofá, na casa da filha Esther dele, com uma televisão gigante na sala. Olha, se o fundador da congregação, que vocês chamam de missionário, colocaram o nome deles para dizer que essa obra é de homem, né? Porque vocês colocaram o nome dele, vocês exaltaram o nome dele. Colocaram isso como servo de Deus que trouxe essa obra para o Brasil. Tinha televisão. E a esposa dele usava chapéu no meio do culto. Eu pergunto, por que vocês cortaram a liberdade de quem tinha televisão aqui?
Se vocês são homens de Deus, responda isso para o povo. Responda para o povo por que vocês construíram esse templo de 40, 50 milhões de portão, se no sábado, não tem, no dia de semana, não tem ninguém. Ah, tem culto para os idosos, então, mas não vai ninguém. Podia fazer o culto na casa de alguém. Por quê? Por que vocês fazem isso? Por que vocês chamam a gente de filhos de Satanás e vocês mudaram as doutrinas? Eu não preciso repetir aqui. Por que vocês não estão fazendo culto online aqui em São Paulo? Vocês não são uma placa só? Por que vocês dividiram com São Paulo? Tem que explicar isso para a Irmandade. Outra coisa. Aí tem muita gente contra vocês, porque tem muita gente que vai visitar vocês para ver um templo milionário. É fazer show, espetáculo, aquele templo gigante, vazio. E outra coisa, não é que Deus te mandou você mandar esse recado. Eu acho que você mentiu. Porque quando era 8h30 e poucos da manhã, na internet inteira eu sabia que você estava indo para lá. Aí você vai dizer que você comentou com algum, né? Então, você não devia ter comentado, né? Se você não tivesse comentado e ninguém soubesse, você chegar num culto vazio, né? Pergunta para o Anselmo Taborda, né? Ele sabe que é verdade. As coisas não estão fáceis lá no portão como vocês estão pensando. É que nem o Brás. Vai sexta-feira no Brás para você ver. A Irmandade do Brás não passa de 50 ou 100 pessoas. Vai lá em Pinheiros, onde é um ancião também, que é com um cunhado dos Olivos lá que é ancião. Lá vai numa quinta. Eu fui numa quinta lá, a igreja deve caber, sei lá, 1.000, 1.500 pessoas. Acho que tinha 20 pessoas. Entendeu? Vocês acham que vocês são os bambambam, que vocês são soberanos na igreja, a gente sabe que vocês são, mas vocês não são soberanos na vida pessoal das pessoas. E as pessoas assistem os críticos. Não tem como vocês falar para não assistir os críticos. Vocês têm que ter a decência e a credibilidade, o caráter cristão e ministerial de falar, estão falando mal de nós? Tragam para nós que nós responderemos na televisão, no terreiro do diabo. Não adianta ler circular. Não sei se o senhor viu, vai dizer que não viu, eu sei que vocês assistem escondido, os críticos. Vocês falam para nós cima, vocês assistem, né? Por isso vocês sabem que a gente fala mal. Não é verdade? Então, você saiu lá, disse que Deus te mandou de Arapongas para pregar, saiu de manhã para chegar de noite lá, né? Perguntei se era para Deus mandar esse recado para os críticos, pegar a palavra, né? A palavra de Deus, para atacar os críticos, ao invés de falar com as necessidades do povo, né? Profecias, pedir coleta, que é o que vocês fazem. Então por que Deus não mandou, né? O Deus de vocês não mandou esse recado lá de Arapongas? Por que tinha que vir aqui no portão? Você não contou para algum conservo vir para cá e eles de propósito começaram a espalhar para encher o templo, para mostrar que a obra está uma maravilha. A obra não está uma maravilha no portão. Está os frangalhos. É que nem o Brás, quando enche é porque vem gente do teu marketing. Vocês têm templo marketing. Vocês fazem marketing para fazer aquelas reuniões da mocidade, que vocês estão marcando aí, que eu sei, que é para encher a igreja de jovens de tudo que é lugar. Pegam um ônibus. Para quem vê na televisão, vocês mostram cultos lotados, mas vocês não mostram as igrejinhas que não tem reforma, que estão caindo aos pedaços, tem que dar coleta para vocês manter luxo aí nas igrejas centrais. E os cultos vazios vocês não mostram na internet. Vocês mostram somente cultos lotados. E quem quer mostrar glória da CCB, pega só nos dias lotados. Ninguém põe um culto do Bright sexta-feira para mandar assistir aqui na televisão. Por quê? Porque tem 20, 30 pessoas num tempo para 10 mil pessoas. Para 5 mil pessoas, 2 mil, 3 mil. Isso é marketing propaganda enganosa. Só engana a trouxa. Eu achei bastante deselegante, né? Então, eu acho que vocês fazem as coisas premeditadamente, tá certo? Você chegar lá, dar esse pito, dizer que tem que colocar as coisas de Deus em primeiro lugar e não desfrutar, que tem que desfrutar, mas Deus em primeiro lugar. Não, senhor. A gente pode muito bem colocar a nossa família e usufruir nossos bens em primeiro lugar e deixar a CCB em último lugar. Porque a CCB não vai salvar a gente, não vai fazer nada por nós. Pelo contrário, na CCB é só para gastar dinheiro e não ter nada em troca. A não ser que seja amigo de vocês. Esse barulho aqui é o cachorro que está pulando aqui. Não se preocupem aqui. Na reforma até cachorro entra. Quanta gente vocês lançaram no inferno? Vocês lançaram no ninho, vocês cortaram a liberdade. Vocês estão mandando agora as pessoas que estão aí no Paraná. Mas vocês mandaram pessoas embora por tomar vinho, tomar cerveja e por usar televisão. E o irmão Francisco no site do Itamar Coutinho, repito, está com uma bela de uma televisão na sala. Por que vocês fazem isso com a gente? Por que vocês põem lei dizendo que o culto acaba às 9? Vocês estão lá 9h30 gritando, né, para ter aquela glória, né, para encher o ego de vocês. Depois fala que se chamar atenção, manda te chamar lá direto, porque o irmão tem poder para desobedecer tópico sem ser punido.
E nós, e o povo não tem esse poder? Por que vocês têm e o povo não tem? Se o dinheiro é do povo, vocês não põem dinheiro na igreja, quem põe dinheiro é o povo. O dinheiro de vocês não serve para nada, é o mínimo. Quem dá dinheiro é o povo. E por que o povo tem que ser punido por coisas que vocês fazem? Se o fundador da congregação, o missionário escolhido, o maior homem para vocês que é ele, tinha televisão, por que vocês cortaram a liberdade? E agora vai falar que nós tocamos sememos ódio? Isso não é ódio. A gente, quando busca a verdade, não é ódio. Criticar alguém não é ódio. É um respeito. A gente não respeita quando a gente se cala. Esse povo não respeita vocês. Porque eles têm medo de perguntar. Um povo que respeita o líder, ele tem liberdade de perguntar: por que vocês falam para não usar televisão, cortar a liberdade dos meus pais, dos meus avós, falar que é a imagem da besta, e vocês iam lá orar com o irmão Franciscão, os anciãos? Como ficou os casos dos anciãos que vocês cortaram, sabendo que tinham problemas gravíssimos antes de ser ancião? Como que Deus revelou para vocês ser ancião? Por que as igrejas estão vazias? Por que tem cidades como Maringá que todo mundo da família é ancião? Foi Deus que colocou? Você tem que explicar. Deus mandou gastar 40, 50 milhões nesse templo aí. Não sei se foi mais, se foi menos. Teve um problema aí, que teve umas dúvidas aí no balanço, né? Mas parece que Deus já resolveu, né? Deus já preparou tudo. Eu falo que em 2001, quando eu comecei a pregar a reforma, vocês ainda estavam construindo aí. Tem uns probleminhas aí, né? Que nem lá na cozinha do Braz também parece que sumiu um dinheirinho lá uma vez, no tempo do diácono que confessou na polícia que roubava o fundo bíblico, né? Confessou lá na polícia, lá na delegacia de polícia do Belenzinho. O irmão tem que explicar, ó, mas lá em São Paulo a gente não tem comunhão com São Paulo. Ué, se não tem comunhão em São Paulo, como é que os anciãos de São Paulo vão aí e os anciãos aí vêm aqui se não tem comunhão? Então tem muita coisa que vocês não respondem. Todos os questionamentos que a gente faz aqui em São Paulo é para vocês também. É que vocês separaram mesmo, vocês não querem falar isso pro povo. Por que vocês não mudam a congregação cristã do Brasil separados do Paraná? Que já tem congregação cristã no Paraná, né? É uma dissidência. Vocês não mudam a placa para dizer que vocês são unidos, mas vocês não são unidos. Eu já ouvi ancião dizer aí que ancião de São Paulo não manda aí. Você sabe que não é mentira. Se eu estou falando isso é porque tem ancião aí, dedo duro. Então, se é interessante, irmão, ao invés de atentar contra a liberdade e idoneidade dos críticos, que até então não se tem prova alguma de ilícito criminal contra ninguém. A boa-fé se presume, a má-fé se prova. Enquanto vocês não provar que nós somos pessoas destituídas de moral e de caráter, vocês não provar, prevalece a presunção da boa-fé. E para o irmão também prevalece a presunção da boa-fé. Mas eu estou te questionando, não é a tua índole, como você me chamou de servo de Satanás. Eu nunca fiz as atrocidades que vocês ensinam na Bíblia. Você chama de servo de Satanás, então vocês têm que falar, o que o Satanás falou é mentira. Nós não somos nepotistas. Nós não mudamos doutrina. A gente continua achando que tem televisão serve o diabo. O irmão Francisco serviu o diabo porque tinha televisão. A foto está lá no Itamar Coutinho. Itamar Coutinho, historiador respeitado por todas as denominações. O único que tem o material verdadeiro é ele. Tentaram fazer plágio, certamente vão responder na justiça. O material original é dele. Vão lá ver a foto e a televisão grande, hein? Será que já tinha culto online lá, das seitas? Será que tinha culto lá da igreja dele lá? Da presbiteriana? Diz que Deus falou com eles, que Deus salvou eles na presbiteriana. Eles já vieram salvos, ele é contra o rebatismo, ele foi contra o Braz. Se ele foi contra o Braz, ele foi contra o Paraná também. Por que vocês não respondem isso? Ao invés de chamar a gente de filhos de Satanás. Então precisa se retratar, falar, não é filho de Satanás. Eu estava me referindo a esse crítico. E na hora que você passar por mim, você fala, falei com o doutor José Ricardo Adeus, eu sou um advogado, viu? Você me respeita, porque eu te respeito como profissional, aposentado provavelmente, pai de família, você tem família, boa esposa, bons filhos e netos, eu também tenho família. Não suja a minha dignidade, nós temos família. Eu não concordo com o puxa-saco do Paulinho CCB sem reforma, né? Mas eu sei que tem uma família. Um dia ele falou que a esposa dele quase infartou quando ele foi acusado de uma coisa, que vazou um áudio que foi falso, e eu fui lá e tirei. Primeiro a família. E eu discordo. Primeiro é a chácara, primeiro é a praia, primeiro é a riqueza que nós tivemos com o nosso trabalho para nós. E por último vocês, porque vocês querem o nosso dinheiro. Vocês querem que a gente sofra para chegar deprimido e vocês vêm pregar falsa profecia.
Refuto a tua pregação. Refuto, te considero que você falhou. Entendeu? Ao invés de atacar o crítico, pega aquilo que a gente fala e rebate. Mostra que vocês são filhos de Deus. Que tá feio. Tá feio. Se hoje a congregação precisasse de uma representante, não seria você. Porque você não tem capacidade para rebater o que a gente faz. Você manda virar as costas, mas você não vai deixar o povo ouvir? Vocês deixaram ou não? Dá uma olhadinha na audiência do canal aqui no meu canal essa semana. O que aconteceu? Vocês, quanto mais estão falando aqui, mais gente está vindo ouvir. Pensa bem. E isso é guia de Deus? Vocês verdadeiramente são homens de Deus? Vocês estão em paz? Vocês falaram que a obra que Deus faz, o inimigo não derruba. Por que vocês estão preocupados com nós inimigos aqui? Por que vocês estão preocupados com o adversário? Vocês não confiam na Irmandade? Vocês não acham que a Irmandade pode dar coleta sem vocês pedir? Vocês não acham que a Irmandade pode não ouvir os críticos ou ouvir se quiser? Por que vocês querem manipular tudo? Vocês não vão conseguir arrancar o dinheiro com base em falsas profecias. Vocês estão marcando cultos de morrendo na mocidade, vai ter profecia, mas a mocidade está ficando alerta, hein? A mocidade está ficando alerta. Vocês não vão enganar tão fácil essa próxima geração, tá? Seria melhor ser mais respeitoso, mais educado, boas maneiras, porque fica feio. Os sectários estão vendo, hein?